Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, alunos? Quem fala é o professor Jovar, do curso de Perícia da Faculdade Top. Tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre os quesitos, o que são quesitos e como que eles funcionam e qual a importância deles dentro de uma perícia. Beleza? Deixa eu dar um F5 aqui no nosso slide para a gente começar a nossa aula. Então, gente, nossa aula, como eu acabei de falar, ela vai tratar hoje sobre os quesitos. O que são quesitos, né? Bora para frente? Então, o perito assistente, ele... Deixa eu voltar aqui, um minutinho, nossa introdução. Então, o perito e o assistente técnico, na fase final do trabalho pericial, comunicam ou apresentam suas opiniões e comprovações por meio de um instrumento técnico, né? Esse instrumento pode ser denominado laudo pericial, elaborado pelo perito, ou parecer elaborado pelo assistente. Então, a diferença, o perito emite o laudo e o assistente técnico emite o seu parecer sobre o laudo do perito. Beleza? Então o que é quesito? O que é quesito dentro da perícia, né? É uma pergunta técnica ou científica, né, respondida pelo perito, e são feitas na elaboração do laudo, né? Quando ele responde esses quesitos, ele faz isso dentro do laudo pericial. E quem formula é o juiz e as partes envolvidas no litígio, envolvidas no processo. Recapitulando, o que é quesito são perguntas de cunho técnico ou científico dentro da perícia, feitas pelo juiz e pelas partes, e quem responde é o perito dentro do laudo dele. Tranquilo? Até aí tudo bem, né, gente? Bora para frente? Então, existem 3 tipos de quesitos dentro do CPC, o Código Processual Civil, dentro dos artigos 425 e 426. Quais são eles? Os suplementares, os pertinentes e os impertinentes. Ok? Bora entender cada um deles agora. Suplementar. Suplementar significa que são formulados depois que o trabalho pericial iniciou, devido ao surgimento de novos aspectos que devem ser esclarecidos dentro da prova solicitada. Identificados, cabe ao assistente técnico solicitar esses quesitos. Eles estão embasados no artigo 425 do CPC. Então, suplementar, algo que acrescenta, suplementa, né, que são reformulados depois do trabalho pericial. Iniciou-se o trabalho pericial, né? Aí surgiu novos aspectos, novos fatos, e aí, então, ele entra com esses quesitos, com essas perguntas suplementares, ok? Até aí, belezinha. Bora para frente? Então, o outro tipo de quesito, pertinente. São quesitos, são perguntas ou quesitos apresentadas pelas partes que podem solucionar as questões processuais argumentadas. Então, são perguntas que as partes apresentam para tentar realmente solucionar aquele fato, aquele litígio. Então, o pertinente, ou seja, é pertinente ao processo. Por isso que dá-se o nome de pertinente, ok? E o impertinente? Ao contrário de pertinente, ele é impertinente, ou seja, ele não tem nada a ver aí, está entrando no processo, né? São perguntas formuladas com o fim de retardar o andamento do processo e desgastar o litígio. Identificado, deve o perito solicitar seu indeferimento ao juiz. Ou seja, dentro da perícia, existem os nossos quesitos, as nossas perguntas. As suplementares, as pertinentes e as impertinentes. Acabei errando o nome aqui, mas é impertinente, tá? Impertinente, ou seja, é algo que não cabe ao processo. Então, quem deve identificar isso aí? O perito. Identificou que uma pergunta não tem nada a ver com o processo, ao fim só de retardar ali para ganhar um tempinho, algo do tipo. Então, esquece, não entra. Ele pede ao juiz, senhor juiz, solicito que o quesito X apresentado dentro do processo seja indeferido, seja retirado, tirado do processo, porque ele não tem nada a ver com a nossa perícia. Ele só está ali só para encher linguiça, digamos assim, né? Só está ali para retardar o processo. Então, ele solicita isso para o juiz verifica se a solicitação é pertinente e retira o quesito impertinente.
Entenderam, gente? É muito tranquilo. Suplementar, surgiu algo novo, vamos acrescentando quesitos, vamos perguntando e vai se dando o desenrolar da perícia, né? Do litígio. O pertinente, justamente, né? Surgem perguntas dentro do processo que eles precisam, que as partes formulam para ser respondidas. E os impertinentes, que não tem nada a ver com a questão ali, beleza? São esses 3 tipos de acordo com o CPC, nos artigos 425 e 426. Beleza. Então, resposta aos quesitos. Como é que devemos responder esses quesitos, né? Como é que o perito, de posse dessas perguntas feitas pelo juiz ou pelas partes, né? Como que ele deve responder esses quesitos? Ele deve responder de forma objetiva e esclarecedora. Não precisa estar enchendo linguiça também, não. Não deixando dúvidas a respeito sobre a veracidade dos fatos. Ou seja, objetividade mesmo. Deve usar uma linguagem simples. Por que às vezes por que ele deve usar uma linguagem simples e não uma linguagem muito técnica? Porque às vezes pode estar mexendo com pessoas no litígio que não entendem tanto daquela linguagem mais técnica. E por isso que ele deve usar uma linguagem bem simples. E evitar os termos acho, talvez, não creio. Por que, gente, que ele deve evitar esses termos? Porque justamente ele tem que dar o seu laudo pericial em cima de fatos e verdades. Ele tem que dar uma certeza e não um talvez para dentro dessa perícia, ok? É isso, ele não precisa, eu acho, não, talvez isso, não. É certeza disso, a perícia findou-se nisso, não precisa desse achismo, não. Não existe achismo dentro da perícia, dentro do laudo pericial, ok? Então, gente, a síntese da aula de hoje. Nós vimos que os quesitos são perguntas realizadas pelas partes ou pelo magistrado para sanar as questões contidas na lide processual. Após analisar essas perguntas, o perito poderá planejar com mais segurança sua proposta de honorários. Né? Ele precisa verificar o que ele vai fazer, para ele poder dar o valor da perícia dele, do trabalho dele. Existem 3 tipos que a gente acabou de falar aqui. Os suplementares, devido aos fatos novos, né? Suplementa isso dentro da perícia. Os pertinentes, referente à matéria propriamente dita, que é dentro da perícia, referente à perícia. E os impertinentes, que não tem nada a ver. Está ali para encher linguiça, para retardar processo, e tem que ser retirado do processo. Após a entrega do laudo, né, pelo perito, se ainda persistirem dúvidas, esclarecimentos serão solicitados e respondidos na audiência de instrução e julgamento. Ou seja, respondeu ao laudo com as perguntas, os quesitos. Se surgir fatos ainda duvidosos, pode fazer isso na instrução e no julgamento. Beleza? E como é de fato, na nossa aulazinha, toda vez que a gente dá, nós temos uma pequena atividade que já está no nosso portal, no nosso live. Esse slide também já está postado no nosso live, para que vocês acompanhem e façam o exercício da melhor forma possível. Nossa apostila também tem esse assunto bem mais aprofundado e nos encontramos na próxima aula. Meu muito obrigado e até a próxima aula. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até mais.